Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus nos fala quando lemos a Bíblia, quando ouvimos a palavra da Bíblia. E nós falamos com Deus quando oramos, quando rezamos. Agora então vamos deixar Deus nos falar com a liturgia da palavra que é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vou transmitir a liturgia de terça-feira da quinta semana da Quaresma, 5 de abril de 2022. A cor litúrgica é roxa. Temos aqui o rito dessa celebração, missa própria, prefácio da Quaresma. Se for para a comemoração, é a missa de São Vicente Ferrer, presbítero. Primeira leitura do dia 5 de abril de 2022, terça-feira da quinta semana da Quaresma. Leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4º ao 9º. Vejamos então essa primeira leitura. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo 101, versículos do 2º ao 3º, 16 ao 18, 19 ao 21, refrão é o versículo 2º. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Repitamos: Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado ouve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração,
e chegue até vós o meu clamor. Repitamos! Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, temos aí essa liturgia importante que é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, né? É importante que nós tenhamos aqui também uma reflexão sobre esses textos. Eu sempre trago uma reflexão, normalmente do Antônio Carlos Santini, mas quando eu não consigo o texto bíblico com a reflexão no site da Comunidade Nova Aliança, eu vou em outra fonte, né? Então hoje a fonte que eu procuro para a reflexão do Evangelho está no Dia a Dia com o Evangelho 2016 da Paulus. Vamos ver o que diz o texto, a reflexão sobre o texto de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. À medida que se aproxima a paixão de Jesus, seu drama torna-se mais agudo. O diálogo entre Jesus e os fariseus é truncado. Não flui, porque os fariseus não se abrem à verdade, não têm disposição para acolher Jesus, o enviado do Pai. Permanecem surdos ao ensinamento dele, impenetráveis à proposta de vida nova. Instalam-se nas trevas do pecado porque se recusam a aceitar a luz divina. O drama de Jesus terminará na cruz, quando se revelará sua divindade com toda a força. Quando levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Mesmo encontrando muitos corações de pedra, não é inútil o discurso de Jesus, que insiste em reafirmar a sua total sintonia com o Pai. Não foram palavras jogadas ao vento, já que muitos acreditaram nele. Então esta é uma reflexão que eu passo para vocês hoje aqui. Agora vamos ao santo do dia, São Vicente Ferrer, santo do dia 5 de abril.
Eu captei este texto no site da TV Século XXI, rs21.com.br. São Vicente Ferrer, presbítero. Beba a água do mestre Vicente, disse na Espanha, para se incutir o silêncio. É alusão ao conselho que o santo deu a uma mulher casada que lhe pedia orientação para ter harmonia com o marido muito briguento. Então, olha, essa foi a resposta do santo, né? Orientação para uma mulher ter harmonia com um marido muito briguento. Quando ele chegar do trabalho, encha a boca de água e fique assim com a boca cheia por mais tempo que puder. Evidentemente, durante todo o tempo que estava com a boca cheia, não podia responder aos insultos do marido. Essa anedota torna um tanto simpática a figura humana deste grande reformador dos costumes, que mereceu dos contemporâneos o apelido de anjo do Apocalipse, porque nas suas práticas costumava ameaçar com flagelos e tribulações. Olha que interessante, né? Vicente nasceu em Valência no ano 1350. Aos 17 anos, já havia terminado filosofia e teologia e foi logo incluído no corpo docente. Olha, já foi professor. Entrando no convento dos dominicanos de Valência, foi ordenado sacerdote em 1378, data que coincide com o grande cisma do Ocidente até 1417. A grave confusão dividiu os cristãos em duas obediências, a de Roma e a de Avignon. Era inevitável que também espíritos corretos, como Vicente Ferrer, se encontrassem do lado do Papa ilegítimo. Fez tudo o que podia para restituir à Igreja a unidade, percorreu quase toda a Europa, pregando com sua robusta voz, e um fato um tanto milagroso costumava acontecer em suas pregações. Falava em sua língua materna e os fiéis de outras línguas o entendiam. Um grande arauto da mensagem cristã, que também na velhice tinha tanto vigor na voz e pregava tão bem que as igrejas não continham as multidões. Por onde andava, tinha de pregar em enormes praças. Em suas pregações, fustigava os costumes, xingava, ameaçava. Recomposta a unidade da igreja no concílio de Constância, Vicente viajou pela França na tentativa de pôr fim à Guerra dos 100 Anos. Morreu no dia 5 de março de 1419. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. A paz de nosso Senhor, de meu Senhor, referindo-se a Deus. El Shaddai significa Deus do impossível, Deus onipotente. Peça e receberá, se for para o seu bem. Deus nos pode dar 3 respostas: sim, não ou espere. Se for para o seu bem, Ele vai te dar um não, assim como para mim, para todos nós. E Ele me deu muitos nãos na minha vida, e eu só fui verificar que era para o meu bem anos mais tarde. Obrigado, Senhor, por aqueles grandes nãos que o Senhor me deu na minha vida. Foi a resposta para a minha preservação ainda aqui, a fim de evangelizar. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Então, essa pronúncia não importa. Somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor.
Um dia ele vai voltar, será o fim da história, a parousia, o juízo final. O dia em que saberemos se fomos perdoados ou não. Para obtermos o perdão, o período é esse que nós estamos aqui na Terra. Depois que morrer, não adianta mais. Então o arrependimento é aqui. Tem muita gente que não quer se arrepender, que não acredita em pecado, não acredita em demônio. Cuidado, hein? Senhor, perdão pelos meus pecados a cada átimo de segundo. Pecados do pensamento, dos atos, das omissões, das palavras. Perdão, Senhor. No dia do juízo final, Jesus julgará toda a humanidade. Acabará a história. É algo inenarrável, inefável. Não tem palavras humanas para dizer como será. Não haverá mais esse espaço, esse tempo que existe nessa dimensão provisória em que passamos aqui. Será outra dimensão, uma dimensão espiritual. Não tem como narrarmos Jesus julgando toda a humanidade. Nós não entendemos, nós somos criaturas, somos pó, indignos servos, somos vermes. Então prepare-se, se você quiser o céu, viver como anjo para o resto da eternidade, para todo sempre, digamos assim, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. E aí, quando Jesus voltar, nos dará a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade em plenitude. E o apóstolo São Paulo diz, o sofrimento de agora, os pequenos sofrimentos que nós temos aqui nesta terra, ou os grandes sofrimentos, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados assim como Jesus. Shalom, a paz!